convite deste 12º domingo do tempo comum é um convite claro, direto, concreto para a conversão. A conversão não entendida apenas como mudança de vida, como conformar-nos a uma lei, ou como expulsar da nossa vida situações de pecado, de vícios. Tudo isso é necessário e consequência da verdadeira conversão. A conversão a que a palavra de Deus hoje nos convida é poder olhar para o Senhor. Lemos infatti na primeira leitura di Zacarias, capítulo 12, derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim. Esta é a conversão. Não apenas olhar para o Cristo, para o Senhor, mas para o Cristo crucificado. Ao que eles feriram de morte, continua a leitura, onde chorá-lo como se chora a perda de um filho único e onde sente por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. De fato, nós lemos no último versículo desta leitura, haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém para ablução e purificação. A conversão não é fruto do nosso esforço perante uma regra moral, perante os mandamentos da lei. Esta é consequência de uma experiência profunda, de um encontro pessoal com o Senhor que me salva, que me ama e que me dá vida. Buscando esta vida, eu realmente renuncio a tudo aquilo que de qualquer forma traz morte no meu coração. É bonito, por exemplo, o que lemos no Salmo 79. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Esta é a conversão. Olhando para o Senhor, convertendo-nos, olhando, virando o nosso rosto para o Senhor, para não contemplar nós mesmos, o fruto das nossas obras, ou, quem sabe, dos nossos pecados, aquilo que fazemos ou nós deixamos de fazer, mas olhando para aquilo que Deus quer fazer em nós. Sobre nós veremos a face de Cristo tornar-se resplandecente e experimentaremos o gosto, o sabor da salvação que nos levará a uma vida mais pura, uma vida mais santa como consequência desta experiência pessoal do Senhor. Por isso que nós lemos também no capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios que pela conversão, diz Paulo, é que o véu retirado, esta divisão entre nós e o Senhor, e entramos em contato, em comunhão com o Espírito, e o Espírito do Senhor nos dá liberdade, e por isso, com o rosto descoberto, contemplando como num espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória naquela mesma imagem que contemplamos. E tudo isso pela ação do Espírito do Senhor. É maravilhoso. É interessante entender que realmente nós vamos vivendo e vamos nos conformando ao Deus que nós colocamos no trono do nosso coração, na nossa vida. Dizia um sábio, diga-me que Deus tem e te direi quem você és. Sim, se nós temos um Deus, a imagem de um Deus de poder, um Deus que eu posso dobrar pela magia, ou posso manipular através de oferendas, através de sacrifícios para realizar a minha vontade, eu realmente me tornarei um homem. A imagem desse Deus que eu construí, um Deus satânico, um Deus diabólico, um Deus de poder que me esmaga, e tentarei também, por minha parte, esmagar os outros, usar do poder manipular as pessoas. É verdade que somos imagem de Deus, mas é muito mais concreto, que normalmente acabamos construindo um Deus à nossa imagem. As pessoas, a maioria das pessoas acaba para não viver como pensa, conforme a verdade, mas acaba para pensar como vive, justificando as próprias atitudes e construindo assim um ídolo que se coloca no lugar do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Se a segunda leitura de Gálatas nos fala que somos chamados pelo batismo a sermos todos um só corpo e revestir-nos de Cristo, de consequência, a pergunta central da nossa fé, do nosso caminho espiritual, mas quem Cristo é este? Esta é a pergunta que Jesus apresenta exatamente
no trecho do Evangelho. Hoje temos que nos deixar questionar, interrogar por Cristo. Sermos discípulos significa sermos eternamente discípulos. Sermos pessoas que sabem que ainda não sabem. Sabedoria é saber de não saber, é poder buscar cada vez mais. Mistério não é algo que não podemos conhecer, já falamos em outras ocasiões, mas é algo que entendemos que nunca poderemos compreender plenamente. Isso implica que uma conversão da mente, uma conversão do nosso pensamento. Será que o Cristo que eu tenho no meu coração é o verdadeiro Cristo? Será que a imagem de Deus que eu tenho no meu pensamento é objetivamente o Deus que se revelou na Sagrada Escritura, em particular em Jesus Cristo, que diz que me vê o Pai? Será que eu não preciso continuamente voltar-me para a cruz? Isso é conversão. Virar o rosto para o crucificado, para encontrar lá, aos pés da cruz, uma fonte inesgotável que me leva à purificação, à conversão contínua. Mais conheço, mais eu vou ser transformado naquilo que conheço e naquilo que contemplo. Interessante que esse trecho que hoje o Evangelho nos apresenta, de Lucas 9, marca o Evangelho em duas etapas fundamentais. Até aqui, Cristo se revelou como Senhor, como Deus, como ungido do Pai. A partir daqui, ele revela quem significa, de que forma ele é Cristo, de que forma ele é ungido. E os apóstolos têm muita dificuldade para entender este mistério. Pedro, Tiago, João, os outros, Judas, todos no fim percebem que não tinham entendido o caminho de Cristo, o caminho que leva à cruz. Só no fim do Evangelho, Pedro, no capítulo 21 do Evangelho de João, escutará Jesus que dirá: quando você era jovem, ia onde você queria, mas quando será velho, outros te levarão onde você não quiser. E dizia isso para significar de que morte ia morrer. As últimas palavras: agora siga-me. Depois que você entende que o caminho de Cristo é um caminho que me leva a aprender a grande capacidade do amor, um amor divino que me torna realmente como Cristo, capaz de dar a vida para os irmãos, eu tenho que colocar minha cabeça para baixo, como fez Pedro. De fato, quando fui crucificado de cabeça para baixo, eu preciso renunciar aos meus pensamentos, eu preciso mudar o meu jeito de ver, eu preciso deixar-me conduzir por Cristo, eu preciso entender que continuamente tenho que tornar-me discípulo do Senhor. Um Senhor que sempre, continuamente me surpreende, que continuamente me mostra que mais e mais eu posso amar, que posso realizar muito mais daquilo, como diz a palavra, que pensava ou que desejava. Ele me leva a ir sempre além. São 4 passos, então, que nós encontramos, e todos os passos partem da oração. O Evangelho não por acaso começa dizendo que Jesus estava rezando num lugar retirado. O primeiro passo é pela oração, pela contemplação, que eu me torno aquilo que sou, aquilo que em Cristo sou. Olhando para Ele, me torno como Ele. Olhando para o Senhor que dá vida para os outros, aprendo então a dar a vida para os outros. Orar sem cessar é o primeiro mandamento que nós temos que aprender na nossa vida espiritual. Pois eu não posso viver sem oração. Aliás, a vida é oração. A verdadeira vida de um discípulo é estar em comunhão, estar continuamente com a minha face orientada para o rosto de Cristo, para que possa resplandecer desta mesma luz que Cristo irradia na sua vida e na sua entrega de amor. E são aqui algumas perguntas, 4 perguntas. Primeira que Jesus faz: quem diz o povo que vocês são? O que se diz? Normalmente a gente para neste primeiro nível de conhecimento, uma informação. A gente fica ávida de notícias, hoje em particular, com toda a técnica da comunicação pela internet, recebemos inúmeras notícias, inúmeras informações, mas dificilmente alguém medita e se deixa formar pela vida. Paramos no passado como o povo da época de Jesus. Alguns dizem que era João Batista, outros que Elias, outros acham que é alguém dos profetas.
São respostas que têm um sentido. Realmente Jesus é profeta, mas não é ainda o conhecimento profundo de Cristo. Aí entra a segunda pergunta, um segundo nível de conhecimento. E vocês, quem dizem que eu sou? Hoje, agora, eu, você, neste relacionamento de amor, em que eu me relaciono como vivente disso, Cristo, na tua frente, como mestre de você, que é meu discípulo, quem você diz que eu sou? Aqui entra realmente a crise. Esta crise que é passagem contínua ao nível mais alto de conhecimento, pois crise significa passagem, e esta é a conversão. E aqui nasce a igreja. Aqueles que reconhecem como Pedro que Jesus é o Cristo de Deus. Uma resposta exata, uma resposta perfeita. Realmente ele é Cristo, ele é Filho de Deus, mas aqui entra o grande problema. Qual Deus? Qual Cristo? Tanto que no Evangelho de Marcos, Pedro vai rejeitando o caminho da paixão, o caminho da cruz, e Jesus chamará Pedro de diabo. Vai embora, Satanás, ou melhor, coloca-te atrás de mim, eu te ensino, que significa seguir-me, eu te ensino quem eu sou. Santiago, na sua carta, no capítulo 2, versículo 19 e 20, diz que até os demônios acreditam, pois a fé sem obras é morta. Consequentemente, é fundamental entender que conhecer Cristo, saber que Jesus é o Cristo de Deus, não me salva. Crer é deixar-me moldar como argila a imagem de Cristo. É, como acabamos de ler na segunda leitura, revestir-me de Cristo. Aqui entra o terceiro nível. É Jesus agora que revela quem ele é. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Aqui Pedro entende que a sua definição exata de Jesus como Cristo de Deus é exatamente o contrário de como Jesus, Cristo de Deus, se revela para o mundo. Um Cristo que não tira a vida, mas que dá a vida. Um Cristo que não julga, mas que será julgado, crucificado, acusado. E que nos ensinará a dar a vida para os irmãos. E aqui é um caminho muito lento. Pedro não reconhece, não entende, acaba renegando Jesus. Mas até Tiago e João, que no caminho da paixão, depois de ter escutado Jesus, ainda vão querer sentar à direita, à esquerda, e os outros discípulos que, revoltando-se contra o Tiago e João, manifestam ainda de não ter entendido nada de Cristo como Filho de Deus. Quem Deus é este? Aqui está em jogo tudo aquilo que levará os apóstolos a trair o Cristo, mas que nos leva a traí-lo continuamente, a fugir da cruz, a fugir do sacrifício, a fugir da necessidade de dar a vida para os irmãos. Aqui um caminho de conversão para fugir do delírio da ideia que nós temos de Deus e que temos implantado por Satanás desde o pecado original no nosso coração. Fugir do delírio de onipotência, de poder, de posse, de prazer. Cristo é o crucificado, um Deus que é amor, um Deus que ama deixando-se pregar numa cruz, pois não há amor sem feridas, não há amor sem dar a vida, pois nisto consiste o amor, e disto nos reconhecerão como seus discípulos. Por isso o quarto passo, se alguém quer me seguir, então renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Sim, perder a vida, dar a vida, despojar-se, é o contrário de tudo aquilo que nós muitas vezes entendemos como vida. A vida não está numa posse de nós mesmos, autônoma, mas num relacionamento que nos leva a descobrir o sabor, e o gosto e a alegria de poder viver para os outros, de poder abrir mão daquilo que temos, do nosso tempo, da nossa posse, para alegrar o coração do outro, descobrir que há mais alegria em dar do que em receber, que a minha alegria não é satisfazer meus desejos, mas alegrar o coração dos irmãos. Esta alegria que muitos descobrem até hoje, graças a Deus. Então são 5 passos da conversão. Primeiro, orar. Segundo, deixar-me questionar, interrogar continuamente. A alegria de poder cada vez mais compreender, conhecer, contemplar o rosto de Cristo. Terceiro, ir mais a fundo. Não parar nas informações, nas notícias, mas relacionar-me com o vivente, com aquele que caminha na minha frente e que sempre me surpreende.
O quarto, duvidar da minha ideia de Deus e, contemplando o crucifixo, deixar-me transformar, transfigurar como Cristo. E quinto passo, manifestar na vida que Deus é Deus da minha vida, um Deus que os outros podem olhar, um Deus que os outros podem contemplar, um Deus do qual nós podemos falar não com palavras, mas com a nossa vida, com o nosso caminho. Como é bonito escutar pessoas que nos dizem às vezes: eu vi Jesus no teu olhar, eu senti Jesus no teu abraço. Nesses dias, alguns irmãos evangélicos diziam: nós falamos de Cristo, mas estas missionárias que moram na favela, católicas, que vivem na pobreza como os pobres, que renunciam à vida, que arriscam a vida no meio do tráfico, elas sim evangelizam de verdade, porque elas mostram o Cristo que caminha no hoje, na história do homem. Que Deus abençoe você, te dê a graça de entrar nesta aventura divina e de fazer da tua vida um presente de amor para a vida dos irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a sua face sobre ti e te dê muita paz e alegria na sua misericórdia. Um bom domingo para todos.